Olá pessoal, quarta-feira, né? Temos por título da semana Unidade, o laço do reavivamento. O verso para memorizar diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quero ver se você consegue memorizar o verso dessa semana. Realmente um teste de memória. Hoje, quarta, 14 de agosto, a lição trouxe para a gente a organização da igreja, a estrutura para a unidade. E deu um exemplo de um período em que, quando os apóstolos eles alcançaram os gentios, levantou-se uma questão muito contundente para a época deles. Se os gentios eles eram dignos da salvação, se o Espírito Santo realmente tinha caído sobre eles, porque eles não eram circuncidados. E alguns dos fariseus que tinham aceitado o Evangelho disseram não, eles têm que ser circuncidados e seguir a lei de Moisés para serem aceitos. Só que aí Pedro, inspirado por Deus, falou, olha, o mesmo Espírito Santo que caiu sobre nós, também caiu sobre os gentios. E por isso eles também têm direito e acesso à salvação. Mas o que nos chamou a atenção é que, para resolver essa situação, se uniu Pedro, Barnabé, Paulo, a maioria dos líderes das igrejas fizeram uma comissão para que eles pudessem resolver a situação em uma única reunião. E assim que a situação fosse resolvida, eles pudessem passar a resolução através de cartas para as regiões onde houve os conflitos, que foi a Antioquia, a Síria e a Cilícia. Isso quer dizer que a igreja era organizada para que até mesmo quando houvesse escândalos dentro da igreja, fosse resolvido da melhor maneira possível, pelas pessoas que tinham um pouco mais de instrução no Evangelho para que elas resolvessem, e isso não afetasse a união das pessoas, dos membros da igreja nas suas localidades, e assim fosse resolvido as questões. A igreja ela estava organizada em si para que as pessoas nunca se desunissem. Tanto que a lição também trouxe um exemplo anterior de quando, por exemplo, algumas viúvas gregas aceitaram o Evangelho e que estavam tendo uma certa dificuldade em relação a repartir o pão entre todos eles. E ali os apóstolos disseram, não, a gente vai escolher alguns homens que vão fazer vão repartir o pão, para que assim a gente possa se preocupar apenas em pregar o Evangelho, esses homens se preocupem em repartir o pão, e assim continuemos com a nossa união e tudo ocorra bem. Na estrutura da igreja, algumas pessoas serão responsáveis pela organização da igreja, outras pessoas serão responsáveis por fazer as coisas fluírem dentro da igreja, e outras pessoas serão responsáveis por visitar, por fazer as coisas fora da igreja. O que isso tudo quer dizer é que a estrutura da igreja deve caminhar para que cada um fazendo o que lhe é cabível de fazer, faça com harmonia e que assim todos possam trabalhar da melhor maneira possível. Sabe o que isso quer dizer? Você deve achar o seu local. O que você é bom de fazer na igreja? Qual é a sua parte na estrutura da igreja? E o que você pode fazer para ajudar a manter as pessoas sempre unidas? A lição de jovens tem por título União Divina, União Humana. A palavra unidade propriamente dita, é pouco usada nas traduções bíblicas que nós temos, na nossa tradução, né? Mas a ideia de união, ela tem vários momentos na Bíblia. E podemos lembrar até em relação a Deus, né? Nós sabemos que Deus é único. Verdade. Mas ao mesmo tempo a Bíblia traz que é uma trindade, ou seja, são três, que é uma unidade entre os três. Será que não se torna uma contradição? Claro que não. A palavra unidade, a palavra hebraica, da qual é feita a tradução, que é traduzida como única, único, é a palavra, eu não sei se pronuncia exatamente assim, mas é shad, que é uma palavra que ela quer dizer que é uma unidade composta por dois ou três elementos, ou dois ou mais elementos, ou seja, está usada essa palavra único para o Deus, mas pela tradução, ele é um Deus que ele é composto por mais de um ou dois ou mais elementos, ou seja, a trindade. Então essa tradução, pela palavra hebraica original, não há por que haver contradição. É a mesma palavra usada lá na união em relação a Adão e Eva, ou seja, são duas pessoas diferentes, que continuam sendo duas pessoas diferentes, mas se tornam uma com a união. Verdade. Ou seja, é união, mas são pessoas diferentes, é a mesma palavra. Então não há por que dizer que há contradição, há apenas em relação à tradução, né? Ao analisarmos um pouco dos crentes de Éfeso, aquela cidade de Éfeso ali era uma cidade muito importante para Roma. Tinha um comércio
muito forte, tinham muitos pensadores, filósofos, era um ponto que vinham pessoas de todas as outras regiões. Então, estava muito forte aquela região ali. E Paulo ele começou a pregar ali, principalmente sobre a idolatria, que o pessoal estava adorando outros deuses. E o pessoal até entrou em contradição com Paulo justamente por isso. Ali muitas pessoas estavam presas às suas riquezas, estavam presas às diferenças religiosas, às diferenças culturais, porque ali, como viam pessoas de várias regiões, tinha uma cultura muito diversificada. Então cada pessoa ali estava presa à sua cultura, presa à sua religião, presa às suas riquezas. E isso foi algo que prejudicou muito, porque Deus, querendo a união, foi algo que ele não encontrou ali, a unidade entre as pessoas. Então nós podemos ver que para que nós consigamos também estar em unidade, essa unidade que Deus deseja, nós precisamos abrir mão de algumas coisas muitas vezes. Coisas que nós acabamos nos apegando mais do que ao serviço, do que ao testemunho, do que a esse próprio Deus a qual nós amamos, né? Então nós vemos que o amor por esse Deus é capaz de nos unir com um único propósito, que é o da adoração. Também nós vemos que permanecer fiel a Deus é algo que nos une também, porque nós vemos uma igreja que está com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, tende a estar unida. Então que nós possamos estar buscando esse mesmo objetivo e fortalecendo também esse objetivo no coração dos nossos irmãos, no coração das pessoas que estão à nossa volta, para que nós possamos estar unidos entre irmãos e consequentemente unidos aos pés de Cristo, né, em prol desse amor. Verdade. É isso aí, pessoal.